eu tinha imaginado eu dirigindo aquele carro, eu fiz test drive e fiquei olhando aquele carro e fiquei lá pensando 2, 3, 4 dias e soltei. Eu esqueci, eu desencanei. E depois de alguns, acho que foram 8 meses depois, eu consegui comprar aquele carro. Aquele carro lá, igualzinho que eu fiz o test drive, é a mesma cor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu vou ensinar aqui o passo a passo da cocriação. Mas antes de começar esse vídeo, peço que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe um like, para que esse vídeo se espalhe para muito mais pessoas e para que essas pessoas tenham a oportunidade de saber o que é a cocriação e de como cocriar uma vida muito mais próspera. Eu tenho muitos vídeos que falam das minhas cocriações, de tudo que eu cocriei até hoje na minha vida, mesmo sem saber que era uma cocriação na época, porque eu comecei muito antes de estudar. E às vezes eu conseguia cocriar sem saber o que eu estava fazendo. E depois que eu fui estudar, fui entender o passo a passo, como que é essa tal da cocriação, eu fui percebendo que eu fazia direitinho. Toda vez que eu conseguia as coisas que eu queria, foi porque eu tinha cocriado do jeito certo. Eu tava com uma energia boa, eu tava pensando só em coisa bacana, em coisa boa, e conseguia cocriar. E deve acontecer isso com muitas pessoas. Tem gente que cocria sem saber que tá cocriando. Às vezes, a gente fez cursos intermissivos em outras vidas e a gente não sabe. E tudo que a gente aprende vem com a nossa alma, com a nossa consciência, não com o nosso corpo. O corpo é da Terra. Então, quando a gente passa para outra dimensão, o corpo fica aqui na Terra, que ele volta para a Terra, na verdade. E a nossa alma, a nossa consciência, vai para outra dimensão que veio da outra dimensão. Então, são cursos que a gente faz em outras vidas que a gente traz essa carga com a gente. E, às vezes, a gente consegue fazer coisas que a gente nem sabe o porquê. Porque está no nosso subconsciente. E aí, o que eu vim trazer para vocês hoje? Muita gente com dúvida na cocriação. E eu não vou cansar de fazer vídeo de cocriação, de prosperidade, de energia, porque isso tem tudo a ver com a nossa vida aqui. Esse é o mistério oculto de antigamente, que as pessoas se intitulavam de ocultistas, porque eles estudavam as leis do universo, treinavam e conseguiam, tudo que queria com isso. E as escolas iniciáticas, as escolas ocultistas, só deixavam entrar determinadas pessoas. Porque quando a gente fala que o conhecimento é poder, e é mesmo, eles tinham o poder de escolher as pessoas que seriam iniciadas naquelas aulas de ocultismo, que nada mais, nada menos são as leis do universo, que algumas eu estou trazendo aqui para vocês. E uma delas é a lei da cocriação. Tem muita gente que floreia a lei da cocriação. Eu quero desmistificar isso para vocês, porque qualquer um pode fazer, basta estar aqui na Terra. É lógico que, na época, os ocultistas, eles escolhiam as pessoas, principalmente para não usar essa lei para o lado ruim, para o lado mal. Porque é uma lei neutra. O universo, as leis do universo são leis neutras. Então, tem muita gente usando para o bem, tem outras usando para o mal, só que aí é da índole e da consciência de cada pessoa. A lei da ação e reação, da causa e efeito também existe e faz parte dessas leis universais. E aí a pessoa fala, nossa, por que aconteceu isso comigo? Porque a pessoa fez alguma coisa que não era boa para outras pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado em usar. A gente tem que usar para o bem, a gente tem que usar para a nossa felicidade, para a felicidade de outras pessoas. E essa lei da cocriação é uma lei que eu sempre falo nos meus vídeos. Você tem que cocriar o que você quer, você tem que sentir que é seu, você tem que se sentir lá dentro e soltar para o universo. Então, vamos fazer aqui passo a passo. Eu vou trazer um exemplo da minha vida, que acho que fica mais fácil da gente entender. Porque muita gente me perguntando, como que eu faço direitinho? Eu não consigo imaginar as coisas, Então, assim, eu vou trazer um aqui para vocês verem que não é difícil. O que é difícil é
eliminar as crenças limitantes, que às vezes você fala, isso daí não tem nada a ver, isso daí é magia, não tem nada a ver, gente. São leis do universo que todo mundo é capaz de fazer. Tentem, porque não vai custar nada para vocês. Não vai magoar ninguém, não vai machucar ninguém, muito menos vocês. Então tentem, treinem e depois venham aqui falar para mim o que vocês conseguiram com essa lei do universo. Então vamos lá. Eu vou pegar um exemplo da minha vida que é mais fácil da gente entender aqui. Eu queria uma casa. Eu morava num apartamento, né, de 50 metros. E eu falei, não, eu não quero mais morar nesse apartamento. Não que eu não gostasse do apartamento, eu amava aquele apartamento, né? Uma época eu fui morar sozinha. E só que eu queria uma casa, porque eu sempre morei em apartamento a minha vida toda. E eu queria uma casa. E aí eu acabei casando com meu marido, ele também foi pro apartamento, porque ele pagava esse apartamento comigo até antes de casar. E a gente falou, não, vamos começar a pagar esse apartamento, porque quando a gente casar, a gente já tem onde morar. E assim foi. E aí eu falei, não, eu quero uma casa. E meu marido, pode ser uma casa, porque a gente pensa, e tem que pensar mesmo, gente. A gente sempre tem que dar um passinho a mais do que a gente tem, porque senão a gente não anda, a gente só anda pra trás, a gente não anda pra frente. E isso é outra coisa importante, que é outra lei do universo, tá? Pense pra frente, nunca pense pra trás. É daqui pra frente, né? Da onde você está pra frente. Aí, um dia, eu andando pelo bairro, eu e meu marido, eu vi uma casa que eu amei, que é uma casa exatamente como eu queria. E só que eu vi de fora só, tá, gente? Eu não vi por dentro, não. E passei naquela casa, e aí a gente deu uma volta no bairro, parou na padaria, foi comer um lanche e foi embora pra casa de novo, pro apartamento. Aí eu falei, vamos de novo naquela padaria que é gostosa, vamos comer algum outro tipo de coisa, uma comida, uma pizza. Aí a gente foi na padaria. Eu falei, vamos passar lá de novo nesse condomínio pra eu ver? Aí ele falou, mas pra que passar de novo? Eu falei, vamos entrar lá, gente, vamos entrar pra ver como que é a casa por dentro. Ele falou, imagina, a gente não tem dinheiro pra isso. Eu falei, não interessa se a gente não tem dinheiro pra isso. Eu só quero entrar naquela casa pra ver como que é. Gente, a gente foi lá, comeu, né, na padaria, almoçou na padaria. E aí a gente foi ver, porque tava à venda as casas, então tava aberto para visita. E a gente foi ver a casa número 11. Tal. E aí, depois da visita, que eu já tinha amado a casa, né, gente? Já tinha amado. Ele falou o preço, e o preço, desmotivou total. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro agora. A gente não tem esse dinheiro agora, mas fica pra próxima. Mas eu não desisti. Eu fiquei com aquela casa na minha cabeça. E aí eu ficava pensando que tipo de móveis que eu ia colocar naquela casa, que tipo de sofá, que tipo de cortina, como que eu ia fazer no banheiro, como eu ia fazer os móveis da cozinha. Eu fiquei imaginando tudo lá, né? E aí eu falei pra ele assim, um dia a gente pode comprar essa casa. Ele falou, você tá louca, não tem dinheiro, o nosso apartamento é muito menos do que aquela casa. E eu fiquei lá pensando naquela casa alguns dias. Eu falei, quer saber? O que é pra ser, será. E esqueci, soltei, cocriei, me senti lá dentro, coloquei os móveis dentro daquela casa, me via lá dentro com meu marido, eu não tinha minha filha ainda, já via um quarto futuramente para um filho que eu ia ter. E aí eu falei, dá até pra ter cachorro, enfim. Eu me senti lá dentro, gente. Então, qual que foi o passo a passo? Eu fui ver a casa. Eu fui naquele bairro. Eu comecei a frequentar aquele bairro. Dentro da casa, eu coloquei todos os móveis que eu queria colocar. Tudo na imaginação, tá, gente? Porque eu fui visitar a casa, ficou mais fácil de colocar os móveis, né, do tamanho da casa. Eu coloquei tapete, sofá, cortina, os móveis da cozinha, os móveis do banheiro, o meu quarto, outro quarto de visita, coloquei tudo, piso, coloquei os lustres na minha sala de jantar, coloquei tudo. Eu me senti lá dentro, eu me via morando lá dentro, eu via eu e meu marido assistindo TV na sala, naquela enorme daquela sala. E aí eu fiquei pensando uns 2, 3, 4 dias pensando naquela casa, o que eu colocaria. Eu comentava com ele. E aí eu dormia pensando naquilo. Só que no fundo, eu falava assim, mas como que eu vou comprar isso, né? Eu não sabia
a lei da atração ainda. Eu não tinha estudado ainda. Como que eu vou comprar isso? Ah, se for para ser, será. E eu já tinha a casa esquematizada na minha cabeça. Depois de alguns anos, olha como eu esqueci. Eu soltei pro universo. O esquecer não é pensar mais, porque às vezes eu passava naquele bairro e lembrava da casa, porque eu passava na frente daquele condomínio, porque a gente começou a ir na pizzaria naquele bairro, na padaria daquele bairro, no mercado daquele bairro, porque era perto do bairro onde eu morava. Eu queria estar lá, pra mim era bom estar lá, porque era uma energia boa que eu sentia, porque eu gostei daquela casa lá. E eu me via lá já. Só que passaram um ano e meio, 2, e depois de 2 anos e pouquinho, saiu, a gente foi sorteado num consórcio que a gente tinha feito, porque a gente queria sair do apartamento, que queria uma casa com um quarto a mais. E a gente foi de novo naquele condomínio. Gente, presta atenção. Eu fui de novo naquele condomínio. E aí o cara falou assim pra mim, olha, tem uma casa, uma única casa pra vender e tem outra na fila, pode ser que já esteja à venda. Mas é a casa número 11. Foi a casa que eu visitei, gente. A casa número 11. Eu falei, eu não acredito. Ele falou, é. Eu falei, já conheço. Ele falou, ah, você já conhece? Eu falei, já. Mas mudou alguma coisa? Ele falou, não, tá lá. Não tem nada na casa, né? Porque eram casas novas. Eu falei pro meu marido, caramba, vamos ver se dá pra gente negociar. Ele falou, você tá louca, não vai dar nada. O apartamento é muito menos que a casa e tal. Eu falei, mas eu quero ir. Aí nós fomos na imobiliária. Aí a casa, para nossa surpresa, estava mais barato do que na época. A nossa carta que foi sorteada estava um valor maior do que a gente imaginava. E aí a gente teve que vender o apartamento, juntando tudo, era o preço da casa. E a gente achou que nunca na vida a gente ia poder comprar aquela casa. Só que no fundo eu já tinha cocriado. No fundo eu sabia, alguma coisa de bom vai acontecer. E eu nem imaginava que poderia ser aquela casa. Na minha cabeça, na minha cocriação, era aquela casa. Mas como eu não sabia a lei da atração naquela época, eu imaginava que era alguma coisa boa, que eu ia gostar muito, que ia vir uma coisa muito boa. E aí, o que aconteceu? Nós compramos a casa número 11, que foi a casa que eu entrei, que eu cocriei, que eu me senti lá dentro e que eu soltei. Eu esqueci. Eu desencanei, porque eu sabia que alguma coisa muito boa viria para mim do universo. Mesmo sem saber que aquilo lá que eu fiz era cocriação. E veio. Então, o passo a passo é isso, gente. O passo a passo é isso. Você saber o que você quer. Não ficar em dúvida o que você quer. É você se sentir naquele seu sonho. Se for uma casa, se for um carro, se for uma viagem, é você se sentir lá. É você soltar. É você esquecer, é você desencanar. Lembrar de vez em quando, com amor, com vontade que chegue logo. E soltar rapidinho de novo, porque senão acaba a cocriação. Ter certeza absoluta que alguma coisa muito boa vai acontecer com você. E soltar de verdade. E aconteceu. É a mesma coisa com o meu carro. Eu queria um carro, eu queria uma SUV. Foi bem na época que saíram, né, as SUVs, que tava moda todo mundo ter SUV. Eu achava linda, maravilhosa. Eu não tinha dinheiro pra comprar, gente. Não tinha. Zero. É menos um que eu tinha. E aí saiu um dinheiro super inesperado na minha vida. Eu já tinha ido na concessionária, eu tinha entrado dentro daquele carro, eu tinha colocado banco de couro, eu tinha colocado uma roda diferente, eu tinha colocado coisas diferentes, eu tinha imaginado eu dirigindo aquele carro, eu fiz test drive e fiquei olhando aquele carro e fiquei lá pensando 2, 3, 4 dias e soltei. Eu esqueci, eu desencanei. E depois de acho que foram 8 meses depois, eu consegui comprar aquele carro. Aquele carro lá, igualzinho que eu fiz o test drive, é a mesma cor. E coloquei banco de couro, e coloquei a roda que eu queria, e eu fiquei super feliz. Eu cocriei de novo, sem saber o que era cocriar. A mesma coisa a minha viagem. Eu queria muito viajar para Disney.
E a gente fala, não vai dar, é muito caro, né? O dólar tá muito alto e tal, né? Aí eu ligava lá nos hotéis, eu ficava vendo vídeo no YouTube, eu ficava pesquisando onde que a gente podia jantar, quais eram os lugares legais, eu queria ver um jogo de basquete, eu ficava pesquisando, eu ficava vendo preço, eu ficava vendo preço de alugar casa, eu ficava vendo preço de hotel, eu ficava vendo o que a gente tinha que fazer lá quando a gente estivesse com o carro, eu já me via lá dentro. Eu me via lá dentro, eu me via comendo no restaurante que eu queria experimentar aquela comida. Eu me via. Aconteceu que eu ganhei um bônus inesperado. Eu não estava esperando isso. E a gente conseguiu pagar a viagem, né? Juntar todo o dinheiro que a gente tinha, não só com esse dinheiro que eu ganhei, lógico, e ir pra Disney. Olha quanta coisa, olha, e o passo a passo foi Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. E agora eu estudei, agora eu sei como é. A gente tem que saber, a gente consegue manipular a nossa vida, a gente consegue manipular a energia, tudo isso é uma energia. O dinheiro é uma energia. É a mesma coisa quando eu ganhei na loteria. O valor foi pequeno? Foi, mas eu cocriei aquilo. A energia, eu não cocriei o valor, tá, gente? Eu cocriei que eu queria ganhar na loteria. Pode ser que eu cocriei errado. Ah, eu quero ganhar, sei lá, 70 milhões na loteria. Eu não cocriei isso. Eu quero ganhar na loteria. Eu quero ganhar um dia na loteria. E eu ganhei. Só que o valor foi baixo porque eu não cocriei o valor. Eu cocriei que eu queria ganhar na loteria. Por quê? Eu tava fazendo um teste. Porque eu segui aquele passo a passo. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. É assim que funciona. E eu tô trazendo aqui, além de eu ter estudado tudo isso, eu tô trazendo um exemplo da minha vida para vocês. Eu tô abrindo a minha vida para vocês entenderem que isso é real, isso funciona. A gente tem que saber treinar, a gente tem que saber que a nossa vida é o que a gente pensa, o que a gente imagina, o que a gente cocria. A gente tem que treinar, a gente tem que estudar, a gente tem que entender. Vai treinando com coisas pequenas. Porque às vezes no nosso subconsciente vem tanta crença limitante que acaba com o nosso sonho, gente. Tira essa crença da cabeça. Vai lá e treina, testa, porque você não vai perder nada com isso, só vai ganhar. Espero que gostem desse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho, deixe um like e vamos cocriar, gente. Essa é a lei do universo e todo mundo pode fazer isso. Não precisa ser mais ocultista. O segredo está revelado. É só a gente treinar, entender e fazer. Beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.